Isto aqui é um tecido conhecido como o sudário de Turim. O sudário, em teoria, é um tecido de linho de 4 metros de comprimento, que, segundo a teoria, era usado para envolver os corpos antes deles serem sepultados na época de Jesus. A questão começa quando esse tecido é encontrado, porque ele tem as marcas de um corpo que foi flagelado, crucificado, coroado de espinhos e transpassado por uma lança do seu lado. Ou seja, todas as feridas identificadas nesse corpo correspondem às feridas identificadas no processo da paixão de Cristo. A questão é que houve muito mito em torno deste pano, por conta desta marca, e ele foi muito mistificado. Mas, em 1978, uma equipe de cientistas foi autorizada a passar alguns dias estudando o sudário. Porque a grande questão é, primeiro, se esse pano realmente correspondia à mortalha do Cristo. E segundo, o que havia formado esses desenhos? O que havia formado essa marca? Havia primeiro especulações de que isso era uma pintura, uma fraude. Mas eu atesto a vocês, a equipe de cientistas envolvidas nesse projeto tinha cientistas da NASA, tinha especialistas que eram judeus, que, portanto, só sabiam de Jesus que ele também era judeu. Era a única coisa que eles sabiam. Especialistas em fotografia forense, especialistas em topografia da NASA, especialistas espaciais da NASA, uma equipe de peso de cientistas, especialistas no carbono, para fazer a medição da idade e tudo mais. A primeira conclusão que eles chegaram, não era uma pintura, não havia marcas de pincel nem nada disso. O tecido estava meio que, como que queimado. A segunda conclusão, e que foi uma descoberta acidental, é de que a figura estava em negativo. Negativo. Onde deveria estar claro está escuro, onde deveria estar escuro está claro. Ela está invertida. Se você colocar no negativo, você descobre que ele é um tecido bidimensional com informações tridimensionais. Tridimensionais. O tecido tem, de fato, 2000 anos, porque foi encontrado pólen de plantas da região de Israel que só existem ali. E o teste do carbono datou realmente de aproximadamente 2000 anos. Os especialistas da NASA usaram uma tecnologia de topografia sobre esse tecido, a mesma que eles usam, por exemplo, te faz uma foto da Lua e usa aquela tecnologia para saber o que é alto e o que é baixo. E aí é que eles chegaram nisso aqui. Mas o que causou a marca? Foi o que os cientistas não chegaram à conclusão ainda. Mas o mais próximo que eles chegaram vai soar como pura ficção científica para vocês. A única referência de um desenho assim que nós temos em toda a história humana são as marcas deixadas nas ruínas de Hiroshima após a queda da bomba. Quando a bomba cai, passa aquela onda de luz e calor, e alguns japoneses que foram atingidos por essa onda foram desintegrados atomicamente. E no processo de desintegrar atomicamente, eles ficaram chamuscados numa parede e o desenho era tridimensional como este aqui. Portanto, a teoria mais interessante que alguns grupos de cientistas elaborou sobre o sudário é de que o corpo que estava aqui dentro
desintegrou-se por força própria. Não é que ele foi desintegrado como no caso de Hiroshima, mas ele desintegrou-se atomicamente por força própria, causando no tecido queimaduras cauterizadas, queimaduras feitas por uma luz muito intensa que só pode ser comparada a uma bomba nuclear ou ao Sol. Sabe qual é o mais interessante? Eu consultei alguns amigos sobre a obra de Kardec, amigos que entendem mais de doutrina espírita do que eu, porque eu, em todas as minhas pesquisas, não encontrei nenhuma referência sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus. Kardec descreve brilhantemente todas as aparições, explica todos os fenômenos. Mas até onde nós conseguimos estudar, nós não encontramos uma referência sobre o corpo dele. Coincidência? Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, né? Mas assim, o que é o ressuscitar? Ressuscitar, reencarnar, transmigrar, whatever. Nós estamos falando aqui de um corpo que se desintegrou por força própria, que saiu dessa dimensão, que transmigrou materialmente para outra dimensão. Neste tecido aqui pode estar a resposta de N outras realidades, como por exemplo a viagem espacial interestelar. Porque nós já temos, por exemplo, comunicações mediúnicas, onde essas entidades dizem, esses seres que nos visitam dizem o seguinte: nós não viajamos pelo tempo e espaço, nós nos desmaterializamos, saímos do tempo e espaço, viajamos pelo hiperespaço e quando chegamos aí nos materializamos de novo. Até aí pode ser a viagem do médium, não pode? Mas a partir do momento que a ciência começa a lançar os olhos sobre este homem, aí nós começamos a entender a grandeza da nossa vocação. Prometi para você... só um detalhe maravilhoso. Eles contrataram um dos maiores especialistas em 3D dos Estados Unidos, o cara que fez o Lincoln para aquele filme, para criar, a partir de todas as informações 2D do sudário, o que seria um possível rosto de Cristo. É o Ray Dalwin, o nome do artista, e o resultado foi... O resultado é extraordinário. Muito, muito, muito bom mesmo. Aliás, tem um documentário sobre isso que eu recomendo que vocês assistam. Santo Sudário, Ray Dalwin. Vocês vão... É sensacional. Sensacional.